Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que a carreira em análise de dados é mais difícil do que parece, não é para qualquer pessoa. Bom, esse vídeo vai ser... eu não estou fazendo esse vídeo para te desincentivar a entrar na área se você estiver pensando em entrar agora. Pelo contrário, eu quero te dar mais transparência sobre algumas coisas e fazer também um desabafo. Muitos inscritos têm me pedido vídeos mais técnicos aqui no canal. Se você procurar aí, você vai achar coisas mais técnicas, como trabalhar com algumas ferramentas específicas, algumas análises mais específicas também. Eu pretendo trazer mais coisas também, eu não estou falando que eu não vou trazer. Mas o que acontece? Eu sinto que quando eu trago alguma coisa mais técnica, e geralmente o vídeo acaba ficando mais longo mesmo, obviamente, porque você tem mais conteúdo para colocar ali, esses vídeos acabam não trazendo tanto interesse assim dos inscritos. Então basta você procurar aí no canal assuntos mais técnicos versus vídeos que dão dicas em geral de como começar na área, como passar nas entrevistas e assim vai, que são úteis também. Esses vídeos mais técnicos, geralmente, apesar de muitas pessoas me pedirem, eles não trazem esse interesse. Então, eu estou tentando ainda acertar essa parte, buscar um equilíbrio dessas duas coisas, porque toda vez que eu lanço um vídeo aqui que não traz interesse, não tem essa conversão de cliques, você vê lá você que é inscrito, vê lá o assunto do vídeo e não clica, automaticamente o YouTube para de recomendar o canal. Então, obviamente, eu tenho que focar no que está trazendo mais interesse das pessoas e buscar o equilíbrio disso. Então eu te peço um pouco de paciência e, além disso, deixa aí nos comentários, tem alguma coisa mais técnica que você gostaria de ver aqui? Você acha que traria um interesse maior, o seu interesse maior? Deixa nos comentários que eu super agradeço. Eu vou colocando aí nessa lista de coisas que a gente tem que trazer aqui no canal. Tem muita coisa que envolve análise de dados. E é justamente sobre isso que eu queria falar aqui no vídeo hoje. Muitos cursos, muitos influenciadores, muitas pessoas que estão na área, elas vendem como se fosse uma coisa muito fácil entrar na área e trabalhar e conseguir um emprego de forma rápida. Não estou falando que é impossível, é totalmente possível, já falei isso em alguns vídeos aqui, em menos de 6 meses você conseguir uma boa posição na área. E se você estiver trabalhando com alguma outra coisa e tenha experiência com alguma outra coisa, em alguma indústria, fica talvez até mais fácil, dependendo da empresa que você trabalha, você acabar entrando na área de dados já com um salário mais alto e com uma condição ainda melhor. Mas o que é um fato também é que análise de dados demanda muita paciência, muita calma, muita disciplina, demanda um equilíbrio constante entre hard skills ou technical skills e soft skills. Então não adianta nada você ser a pessoa mais técnica do mundo num determinado assunto. Se você não tem a parte de soft skills, se você não sabe apresentar isso que você está aprendendo e as conclusões das análises que você faz, não adianta nada. Se você não tem essa parte de soft skills, de passar numa entrevista de emprego, não adianta nada. E cada dia mais as empresas estão ficando cada vez melhores para filtrarem profissionais que são melhores em soft skills. O que eu quero dizer? As empresas já entenderam que essa dinâmica, independente do cargo que você tenha, não existe mais esse cara que é super técnico e está isoladão ali do mundo. As empresas já entenderam que essa comunicação entre as pessoas da empresa se tornou o novo normal. Se antigamente você tinha uma coisa meio que como se fosse o modelo old school, né? Como se fosse um exército ali, que você tem o general ali, que é o gestor, e o pessoal que só obedece às ordens. Hoje você tem uma dinâmica completamente invertida muitas vezes. Você tem as pessoas liderando projetos e uma interação entre as pessoas cada vez mais dinâmica e fluida. Então, assim, o cara que é de operações e está trabalhando com dados em operações é muito mais normal, até mesmo porque as ferramentas hoje, as ferramentas de comunicação, Zoom, Google Meet e assim vai, estão ficando cada vez melhores e as ferramentas também de compartilhar código e tudo mais estão ficando cada vez melhores. Então uma pessoa de operações como uma pessoa de marketing, elas podem se conectar diretamente. E além de ter que ficar bom nessas duas coisas, você ainda vai ter que desenvolver esse lado da indústria. Esse é um dos pontos que eu mais trago aqui no canal e eu vou continuar trazendo, porque é uma coisa que demora. Quando cai a ficha, as coisas caminham muito melhor. E eu tenho certeza que caso não tenha caído ainda essa ficha para você na sua carreira, no dia que cair, você vai perceber o tanto que isso faz diferença. Você precisa aprender mais sobre a indústria que você está do que sobre a análise de dados em si. A análise de dados está ficando cada vez mais automatizado. Ou seja, você tem ferramentas de BI, por exemplo, se antigamente você tinha que fazer uma análise ali super complexa, demorava o dia inteiro para entregar alguma coisa. Hoje, com ferramentas de BI cada vez melhores, super bem conectadas com os bancos de dados hoje, você tem, geralmente, numa empresa maior, você vai ter uma equipe que vai estruturar bem esses dados e vai deixar esses dados conectados de uma forma ótima com essas ferramentas de BI. E com isso, você tem as áreas já gerando essas análises. Você não precisa nem ser um analista de dados para gerar essas análises. Com isso,
a análise de dados em si está ficando cada vez mais simples. Ou seja, o que faz diferença é a pessoa conhecer sobre a indústria, fazer as perguntas certas. Então no vídeo passado a pergunta foi bem simples, mas quem vai ganhar a Copa? E foi uma piada, é óbvio que é impossível a gente saber quem vai ganhar a Copa do Mundo. Senão eu apostaria tudo que eu tenho nessa análise. Mas, obviamente, não é uma coisa que a gente consegue acertar. Mas saber que pergunta você está respondendo, o que você está tentando resolver nessa empresa, nesse desafio que você tem pela frente, isso é super importante. E para fazer isso bem, você precisa conhecer a indústria. Também para pensar em quais variáveis, que tipo de análise, que tipo de segmentação você tem que fazer para essa análise, você tem que saber que indústria que você trabalha, que tipo de coisa que é importante ali para sua análise, que tipo de variável vai ser mais relevante, que outras variáveis não são relevantes. E você precisa ser adulta suficiente para conseguir unir essas duas coisas, não ficar na sua bolha ali fazendo suas análises. Mais uma vez, não adianta nada você ser a pessoa mais técnica daquela empresa. Se você não é adulta suficiente para sentar numa mesa com, sei lá, diretores, com pessoas que estão envolvidas na área e discutir sobre aquilo, discutir sobre a área e se tornar realmente uma autoridade naquela área, a chance sua de crescer nessa empresa é muito pequena, porque você vai simplesmente ser a pessoa que vai executar o que as pessoas estão te pedindo. Você deveria passar a maior parte do seu tempo pensando e não escrevendo código. Coloque isso na sua cabeça. Se você passa a maior parte do seu tempo escrevendo código, provavelmente seu código ele é ineficiente, você tem que escrever muito mais linhas para entregar a mesma coisa. Além disso, você não está usando o seu cérebro. Na hora que você está escrevendo código, depois que você se acostuma com isso, fica cada vez mais natural para você. Então é uma linguagem, é que nem eu estar conversando aqui com você. Se eu passo a maior parte do tempo pensando sobre como eu vou falar as coisas, ao invés de pensando em palavra por palavra, ao invés de pensar no conteúdo que eu tô trazendo, no assunto que eu tô trazendo, automaticamente o texto que eu vou trazer vai ser muito mais fraco, porque eu tô focado no como, na forma. Então, coloque isso em mente, você tem que usar o seu cérebro. Não pense que a área de programação ou de análise de dados é simplesmente uma área que vai executar alguma coisa que outras pessoas vão trazer para você. Você tem que pensar nos problemas, você tem que pensar nas soluções. Claro que numa empresa você tem outras opiniões, você tem outras pessoas ali trabalhando na mesma área ou em outras áreas. Mas tenha essa mentalidade de dono da empresa, de dono desses problemas. A mentalidade de querer resolver problemas. Então, não é à toa que existam tão poucos cientistas de dados, analistas de dados no mundo. Tem uma busca muito grande, se você procurar aí em qualquer país praticamente, você vai ter uma busca, você vai ter várias empresas ali que estão procurando profissionais qualificados, ou seja, está faltando profissional no mercado de forma geral. Só que a gente percebe por aí que tem muita gente se formando, entrando nessa área, tentando entrar na área, mas é uma área que poucas pessoas conseguem avançar. Por quê? Elas não colocam isso em mente, que tem que ter esse equilíbrio entre essas três coisas: hard skills, soft skills, conhecimento da indústria. E além disso, paciência. É muito lento mesmo. Não adianta você achar que vai aprender tudo em 6 meses, vai saber resolver tudo. Tem um conceito que eu acho bem bacana, tem um filme aí, eu vou ver se eu acho ele, tinha ele no YouTube de graça, é Jiro Dream of Sushi, que fala sobre a metodologia Kaizen. É uma metodologia bem interessante, eu não diria nem metodologia, um estilo de vida bem interessante, porque esse estilo de vida busca a constante melhora de qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, ao contrário de várias outras metodologias que buscam uma perfeição, Kaizen já considera que a perfeição não existe e a gente tem que continuar melhorando cada dia mais. Então esse documentário é bacana, sobre o melhor sushi do mundo, e você tem um velhinho lá que tá fazendo sushi, não vou dar spoiler aqui, mas super vale a pena. Se eu encontrar no YouTube, eu coloco aqui pra você. Tinha no Netflix, mas eles tiraram por algum motivo. Então vamos lá, eu vou resumir em 5 pilares principais que você tem que ter em mente a cada passo que você dá, ou seja, para tudo que você está desenvolvendo na área de dados, para sua carreira, para sua própria vida. Considere que você tem que melhorar constantemente essas 5 coisas. Você nunca vai ser perfeito nessas 5 coisas, em nenhuma dessas 5 coisas. Mas é importante você ter um equilíbrio. Se você estiver bom demais numa coisa e não estiver tão bom na outra, provavelmente vai ser mais difícil passar numa vaga, vai ser mais difícil fazer uma análise decente, vai ser mais difícil ter uma promoção. Então vamos lá, em resumo, 5 pilares. O primeiro pilar é a capacidade, a habilidade de utilizar técnicas avançadas para resolver qualquer coisa. Então é sobre isso que a gente tanto fala aqui, quando a gente comenta sobre aprender primeiro Excel,
depois SQL, aí Python ou R ou os dois. Tem várias outras coisas, tem ferramentas de BI e tudo mais, mas essas ferramentas elas vão te permitir o quê? Para que você vai aprender isso? Com essas ferramentas, com o domínio, por exemplo, de Python, você vai conseguir resolver problemas, você vai ter ali um arsenal, ali, as armas suficientes para resolver um problema que outras pessoas não conseguem resolver. Então o primeiro pilar é capacidade técnica, habilidade de conseguir resolver coisas mais avançadas, executar técnicas avançadas. Segundo pilar, matemática. Você precisa aprender matemática. Talvez um pouco mais tarde, talvez um pouco antes, depende da empresa, da indústria que você esteja. Mas matemática é um assunto fundamental, principalmente quando a gente fala de estatística, quando você está trabalhando com dados. Você precisa não só ter esse conhecimento da teoria mesmo, de métodos, de teoria em geral da matemática, e para isso eu trouxe um vídeo bem bacana que eu resumo os top assuntos que você precisa conhecer relacionados, que estão dentro da matemática para análise de dados. Vou deixar em algum lugar aqui em cima e na descrição. Mas além disso, você precisa ter uma mentalidade mais voltada para a matemática. Que eu quero dizer, eu comento isso de vez em quando aqui no canal também. Existe uma diferença grande quando a gente tem um fato acontecendo, uma ocorrência, versus 1 milhão de ocorrências. A forma de encarar esse segundo caso é muito diferente do primeiro. Por isso que existe uma matéria chamada Big Data. Então Big Data já parte do princípio que quando você tem uma larga escala de dados, automaticamente as conclusões, toda essa análise que você vai fazer, como é que você vai ler esses dados vai ser completamente diferente quando você tem só ali uns 10 dados, uns 5 dados, uma ocorrência. E, inclusive, isso pode até soar óbvio, porque não tem como você ler 1 milhão de linhas. Você até pode ficar uns 10 anos ali lendo 1 milhão de linhas, mas é não só na forma de tentar entender e resumir o que está acontecendo nessas 1 milhão de linhas, mas tem também uma coisa mais profunda que é o comportamento ele pode ser muito diferente também. O terceiro pilar é a capacidade de sintetizar assuntos complexos. E isso é um dos que mais falta no mundo de hoje. Porque a pessoa ela entra tanto no mundo ali mais técnico e não entra no lado da indústria que eu comentei, e além disso não desenvolve essa parte de comunicação, ela tem uma dificuldade de transmitir, de traduzir essas ideias que ela tem, de traduzir assim, a ideia que é muito complexa em uma coisa mais simples para outras pessoas que não tem que saber tanto quanto você ali sobre como foi feito, por exemplo. Então geralmente o como foi feito, ele nem é tão relevante assim. Talvez seja relevante para pessoas que gostam de dados e precisam daquela análise para alguma coisa, continuar a análise por algum motivo. Então, tenha isso em mente. É minoria numa empresa ou no mundo dessas pessoas que querem realmente saber como é que você fez o passo a passo. Isso é interessante para você. Mas você sintetizar isso de uma forma simples para pessoas e faça esse exercício. Tentar traduzir isso para uma criança. Como é que você explica essa análise sua, a importância dessa análise? Você não precisa explicar tudo que você fez ali, cada linha. Mas qual que é a importância dessa análise para uma criança? E geralmente, eu falo muito sobre isso também, tem um vídeo dedicado a isso. Falo muito sobre gráficos. Gráficos são excelentes para traduzirem uma coisa complexa vinda de dados para uma coisa, para colocar as pessoas numa direção que você quer colocar essas pessoas. Então o gráfico ele vai ser tipo uma capa de um livro. Talvez só um gráfico, alguns gráficos, alguns bullet points já sejam suficientes para essas pessoas entenderem o que elas querem entender ali e já seja suficiente para a pessoa ali já tirar a conclusão e você convencer essa pessoa. Você não precisa ler toda a análise. Então faça esse exercício. E uma forma muito boa de praticar isso é através de entrevista de emprego. Então é muito comum pessoas de RH te entrevistarem nas primeiras etapas. E, obviamente, essas pessoas não vão conseguir nem medir de forma ótima o quanto que você sabe aí de uma coisa mais técnica. Elas vão te perguntar, provavelmente, mas elas não vão ser as melhores pessoas, você concorda comigo, né? Que elas não vão ser as melhores pessoas para entenderem um assunto super técnico. Então, isso também nos mostra que a gente tem que ter cuidado nessas primeiras etapas. A gente não pode falar de assuntos super complexos, senão a pessoa vai ficar boiando e vai perder o interesse pela entrevista. Então, ou seja, quando a pessoa te perguntar algum exemplo de alguma análise, alguma coisa, tente já fazer esse exercício de traduzir, de resumir, de sintetizar essas coisas complexas que você fez para a realidade daquela pessoa que está te entrevistando. Ou para uma criança, por exemplo. Faça esse exercício mental
não só mental. Se você tiver exemplos práticos, e aí eu tenho vídeos sobre entrevista de emprego, sobre perguntas que geralmente trazem, coloca isso no papel também, cria um doc aí, vai colocando algumas respostas para você já ter em mente. Quando a pessoa te perguntar, você já tem isso pronto e não tem que ficar pensando e perdendo tempo. Quarto pilar, habilidade pessoal. E aí a habilidade pessoal é a combinação de comunicação, saber transmitir bem as ideias, então você já sabe sintetizar, que foi o passo anterior, mas como que você transmite isso? Como é que você cria interesse na pessoa? Como é que você usa habilidades, então, E aí tem o que eu já trouxe alguns vídeos sobre isso aqui, sobre gatilhos mentais. Então, como é que você usa gatilhos mentais para deixar as pessoas mais interessadas naquele assunto? Então, tem uma parte de comunicação, que também é uma parte que provavelmente a gente vai aprender o resto da vida. Eu não conheço, tem poucas pessoas no mundo que eu falo assim, pô, essa pessoa apresenta de forma perfeita, independente do assunto. Então, provavelmente não existe ninguém que apresenta qualquer assunto de forma perfeita. Então, é um aprendizado constante. A partir do momento que você está aprendendo mais sobre um lado técnico, sobre indústria, você vai ter que adaptar essa capacidade sua de sintetizar e depois de comunicar as coisas. E isso demanda muito esforço, muita vontade mesmo de querer aprender, de ficar cada vez melhor nessa parte também. Sendo que ela diretamente, parece que ela não influencia tanto a sua carreira ali na parte de dados. A gente sempre lembra de ficar estudando as ferramentas, de saber fazer análise X ou Y, mas a comunicação ela é mais importante do que você imagina. E combinada a uma boa comunicação, nós temos a capacidade de criar conexões, o que a gente chama de networking. Então, qual a sua capacidade? Você é uma pessoa boa para criar laços, criar essas conexões com diversas áreas, com pessoas diferentes? E, em resumo, eu diria que isso representa uma boa habilidade pessoal. Quinto e último pilar, você já deve saber qual é, eu comentei, falei sobre ele aqui, que é um dos mais importantes, conhecimento da indústria. Por que eu falo que é um dos mais importantes? Sem os outros também não adianta. Você pode ser a melhor pessoa da indústria, se você não se comunica bem, fica ali isolado numa bolha, não sabe sintetizar as coisas, não sabe analisar, não sabe fazer análise mais técnica, não adianta também. Mas o conhecimento da indústria, ele é super mega importante porque é provavelmente o pilar que mais vai demandar esforço de curto prazo. Então, se você entrar numa indústria nova de, sei lá, setor imobiliário, e aí você precisa trabalhar com dados no setor imobiliário, você vai ter que aprender muita coisa sobre o setor imobiliário no curto prazo. Ou seja, no curto prazo, o esforço... Então, eu vejo muita gente falando assim, eu quero entrar na empresa tal, então eu deveria fazer uma formação de dados, focar ali em aprender Excel, Python, R e, sei lá, Power BI, tudo ao mesmo tempo. Óbvio que cada pessoa tem o seu caminho, mas quando a pessoa pede a minha opinião, eu falo o seguinte: na maior parte dos casos, é melhor você dedicar mais tempo na indústria do que nesse tanto de ferramenta. Foca numa ferramenta, em duas no máximo. Enquanto isso, reserva o resto do seu tempo para se tornar uma autoridade nessa indústria. Se for no setor imobiliário, pesquise que tipo qual que é o comportamento do setor imobiliário na sua cidade, no seu país, nessa empresa que você está trabalhando. Qual que é a proposta de valor dessa empresa que você está tentando entrar. E quais são os desafios e como é que você conecta esses desafios com o mundo dos dados. Então, o conhecimento da indústria é tão ou mais importante do que esse conhecimento de hard skills ali da parte técnica ali de analisar os dados. Talvez você nem saiba tanto sobre a indústria, não tenha entrado ainda na empresa ou está entrando agora. E talvez nem saiba se gosta tanto assim da indústria, mas acredite, é uma relação que vai ser criada também com o tempo. A gente só consegue saber se a gente gosta de uma determinada indústria depois que a gente trabalha um pouco nela. Pelo menos eu sou dessa vertente. Tem algumas indústrias que eu achava que não tinha muito a ver comigo. Depois que eu entrei, comecei a ver os desafios, comecei a me aprofundar no tema, eu percebi o tanto que a indústria pode ser bonita e pode ser desafiadora. Eu achava que não tinha nada... Por exemplo, hoje eu estou no setor imobiliário, eu achava que era, sei lá, muito difícil, quase impossível trazer uma complexidade mais voltada para dados, assim, quando a gente pensa em setor imobiliário, como é que a gente pode conectar dados a esse setor? Hoje eu entendo que você pode conectar dados a qualquer setor para começar, mas além disso, esse setor ele demanda muitos dados para você entender bem, para fazer análise de precificação, de comportamento de usuários, aí você tem que conectar isso com a macro também do mundo, o que está acontecendo, e aí isso interfere, o comportamento das pessoas também interfere muito em como é que essa indústria se comporta. E assim vai, como aconteceram também em outras indústrias. Antes eu não sabia como é que eu poderia conectar os dados nelas. Só que a partir do momento que você começa a trabalhar na indústria, a ver os desafios ali do dia a dia, fica mais fácil, fica mais simples para você. Vou ficando por aqui então.
esse vídeo foi útil para você? Foi mais um desabafo, eu acabei trazendo essas 5 habilidades, esses 5 pilares que a gente tem que constantemente melhorar. Pelo menos eu levo isso para minha vida. Faltou algum pilar? Tem alguma outra coisa que você considera? Tem alguma coisa aqui que você não considera tão importante assim? Ou alguma coisa que você não sabia que era importante e aprendeu aqui no vídeo? Se você não for inscrito ainda, deixa a inscrição. Mais da metade das pessoas que estão aqui no canal, tem que olhar depois, mas é muito mais da metade, uns 80% das pessoas que estão aqui no canal, estão assistindo o canal, não são inscritos ainda. Então deixa a sua inscrição e deixa aí nos comentários que tema você gostaria de ver por aqui. Técnico ou não técnico. Um abraço e até o próximo vídeo.